Boa noite a todos. Quero saudar a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado, porque até aqui Ele tem cuidado das nossas vidas. O Senhor tem sido benigno, a sua fidelidade tem sido uma constante sobre a vida do seu povo. E nesta noite nós louvamos a Deus, porque mesmo em época de lutas e de dificuldades, o Senhor tem sido conosco. O Deus de Jacó tem sido o nosso refúgio. Nós sabemos que as coisas não estão fáceis, as coisas estão bastante complicadas, na área da saúde principalmente, mas o Senhor tem sido conosco. E em todas as situações nós precisamos ter a certeza de que Deus está no controle de tudo. Deus criou o mundo e Deus governa o mundo. Deus não criou o mundo e deixou que o mundo agora tomasse as suas próprias decisões. Deus governa o mundo. Deus está no controle de tudo. E com certeza, meu irmão, minha irmã, Ele está no controle da sua vida também. Ele está no controle da sua saúde também. Ele está no controle das suas finanças, do seu lar, do seu casamento. Creia nisso. O Senhor sempre quer nos derramar bênçãos sobre as nossas vidas. Basta que nos aproximemos dEle e ouçamos a sua voz dizendo: vinde a mim. A todo instante Ele olha para cada um e diz: vinde a mim. E quando corremos para os braços do Senhor, nós vemos o tamanho do Senhor. Nós vemos a grandeza do nosso Deus. Nós vamos ouvir um cântico e eu quero que você curve a sua cabeça. Que você agora tenha um tempo de oração. Fale com Deus. Deus ouve as nossas orações, ouve os nossos clamores. Abra o seu coração diante de Deus neste momento. Abra o seu coração a Ele e conte para Ele toda a sua dor, sua dificuldade, sua incerteza, sua insegurança, seu medo. Coloque tudo aos pés da cruz de Cristo. Ore enquanto você está ouvindo esse cântico que vamos entoar agora. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer.
quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando, trabalhando. Basta somente escutar o que Deus irá fazer. Quando ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Pai, nós entramos na Tua presença neste momento de culto, de louvor, de adoração ao Teu nome, dizendo, Senhor, que somos totalmente dependentes de Ti. Mas, Senhor, não permitas que possamos, em alguns tempos, em algumas vezes, nos esmorecer, desanimar diante das dificuldades e dos problemas que têm se apresentado diante de nós. Problemas esses, ó Pai, que muitas vezes parecem intransponíveis. E nós, Senhor, fraquejamos, nós às vezes titubeamos, nós às vezes recuamos. E nós queremos, Senhor, te pedir que Tu estejas fortalecendo a cada um de nós, fortalecendo a nossa fé, trazendo a cada um de nós aquela certeza, aquela segurança de que Tu estás no controle de tudo, ó Pai, que toda e qualquer situação, és Tu, ó Deus, quem está no domínio. Senhor, nós sabemos que Tu nos guarda, nos livra, e muitas vezes, ó Pai, ainda temos dúvidas. Pai, dá-nos coragem para enfrentar esses momentos difíceis, esses momentos, ó Pai, de lutas, de incertezas, de pandemia, ó Deus. Pai,
nós queremos te pedir que tu estejas falando conosco, ao nosso coração nesta noite. Que tu estejas, ó Pai, mudando o rumo das nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, cada dia mais estarmos na plenitude da tua presença, te buscando em oração, em leitura da tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, pela tua presença neste lugar. Muito obrigado, ó Pai, porque nós sabemos que tu estás conosco, que somos protegidos por ti, não importa a situação em que enfrentarmos. Precisamos saber que tu és o nosso Deus, o único Deus, vivo, poderoso e que cuida de cada um de nós. Fica conosco e abençoa-nos. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos fazer a leitura bíblica no Salmo de número 142. Salmo 142. Se você que está nos acompanhando tiver com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura desse texto. Salmo 142. A palavra de Deus nos diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Irmãos, Davi estava escondido do rei Saul em uma caverna. Rei Saul acabara de guerrear com os filisteus. E se nós lermos lá em 1 Samuel, nós vamos, 1 Samuel 24:3, nós vamos ver essa história de Davi. Saul sai agora à procura de Davi. Saul sai com 3.000 homens atrás de Davi. E Davi está escondido com os seus homens em uma caverna. E o título desse salmo é Oração no meio de um grande perigo. E o interessante, irmãos, é que Saul entra na caverna à procura de Davi. E lá em Samuel nós vemos que Davi consegue cortar a ponta do manto de Saul. E os homens de Davi querem que ele termine com aquele sofrimento e mate a Saul. E Davi diz que ele não tem esse direito diante do ungido do Senhor. Mesmo Saul estando trilhando caminhos tortuosos e errados, ele era um ungido do Senhor. E Davi clama ao Senhor. E a grande lição desse texto é que aquilo que Deus faz por nós, não precisamos intervir naquilo que Deus faz. Devemos sim fazer a nossa parte, mas precisamos saber que quem age por nós é Deus, que quem atende o nosso clamor, que quem está conosco nas horas de perigo e nas horas de dificuldade é esse Deus que age por nós.
A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Deus realmente tem sido o seu refúgio, meu irmão. Deus tem sido a sua herança na terra dos viventes. Se não, repense a sua vida e comece uma vida diferente, clamando a Deus. Faça como o salmista, erga a sua voz ao Senhor e clame. Com a sua voz suplique ao Senhor. Derrame perante Ele a sua queixa e exponha a Ele a sua tribulação. E todos nós temos vivido um tempo de tribulação. Todos nós temos vivido um tempo de incertezas, de lutas, de dificuldades. A nossa vida tem vivido momentos de incertezas. E eu quero te convidar neste momento a ter um tempo de oração. Aí na sua casa, onde você estiver nos ouvindo, pare um pouquinho. Vamos tirar um tempo de clamor a Deus, erguer a nossa voz e clamar a Deus, suplicar ao nosso Senhor por muitas e muitas vidas que estão adoecidas, por muitas e muitas vidas que estão hospitalizadas, por muitas e muitas vidas que estão aguardando um leito. Que o Senhor coloque a sua boa e santa mão de poder sobre essas vidas, sustentando, dando graça, derramando misericórdia sobre essas vidas. Agradecer a Deus por aqueles que já foram recuperados. Eu quero que você nesta noite, principalmente, coloque agora em suas orações a vida do Natal. O Natal é o esposo da reverenda Andréia Cormanic, de Paraíso do Norte. Está há algum tempo já hospitalizado. Teve um problema difícil de uma infecção pulmonar. Havia sido debelada essa infecção. E hoje recebemos um recado que ele está com 90%, necessitando de 90% de oxigenação. Voltou uma nova infecção. Nós cremos sim no Deus dos impossíveis. Nós cremos na soberania de Deus. Ele faz da nossa vida o que Ele bem entender. Mas o nosso clamor nesta noite é que Deus possa colocar a sua mão sobre a vida do Natal, sobre muitas outras pessoas que estão vivendo a mesma situação. Então eu quero que você curve a sua cabeça. Vamos ter um tempo de oração ao nosso Deus, clamando por Ele. Se estamos vivendo em perigos, é a Deus que nós devemos recorrer. Vamos orar. União, há 110 anos, transformando seus dias.
Pai amado, teu povo se curva diante de ti neste momento, em clamor a Deus, por aqueles que se encontram enfermos, ó Deus, acometidos por este vírus. Senhor, nós cremos na tua soberania, cremos no teu poder, e por isso nós clamamos a ti, ó Pai, uma intervenção sobre estas vidas, sobre a saúde destas pessoas. Que tu estejas, ó Deus, restaurando a vida, restaurando a saúde. Que tu, ó Pai, possa estar na condução de todos os procedimentos que têm sido feitos a estas pessoas, a orientação aos médicos nos cuidados necessários. Que tu estejas abençoando médicos, enfermeiros, todos aqueles que têm se disponibilizado, ó Pai, a trabalhar na cura daqueles que estão necessitando. Pai amado, nós sabemos que são muitas e muitas famílias que estão enlutadas, muitas e muitas famílias que têm chorado a perda dos seus entes queridos. Ó Pai, console os corações, liberte de todas as enfermidades. Senhor, muitas e muitas pessoas perderam seus trabalhos, perderam seus empregos. Muitas e muitas pessoas estão sem o sustento necessário para as suas vidas, e nós queremos te pedir que tu estejas abençoando, que tu estejas colocando na vida dessas pessoas servos teus que possam socorrê-los em todos os sentidos, tanto materiais, como emocionais, como espirituais. Quantas famílias, Senhor, estão desgastadas por este tempo terrível. Pai, ensina-nos a submeter-nos a Ti em todos os momentos da nossa vida. Que nós possamos nos curvar diante de Ti, sabendo que Tu és o Deus de poder, que Tu és o Deus de cura, que Tu és o Deus da provisão, que Tu és o Deus da paz, que Tu és o Deus que pode confortar o nosso coração neste tempo difícil. Pai amado, restaura as vidas que estão se afastando de Ti, traga um novo ânimo, que o Teu Espírito Santo possa estar encorajando esses irmãos. Não permita, ó Pai, que eles se afastem de Ti, da Tua palavra, da vida de oração. Ó Pai, Tu conheces as nossas fraquezas, mas a Tua misericórdia é muito maior que as nossas fraquezas, e nós clamamos por misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Ó Pai amado, eu desde já quero Te agradecer, porque eu sei que Tu ouves as nossas orações, eu sei que Tu conheces as nossas necessidades, e Tu tens prazer em nos atender, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por este tempo, muito obrigado por este momento. Te peço mais uma vez, visita todos os lares que estão nos ouvindo neste momento, visita cada pessoa, coloque o Teu toque de cura em cada enfermidade, coloque a Tua alegria onde tem havido tristeza, coloque a Tua paz onde tem havido desunião, coloque o Teu amor, para que o ódio não possa perdurar na vida das pessoas. Pai amado, Te agradeço mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Amém.
Glória ao teu nome, Jesus. Irmãos, vamos ter o nosso tempo de louvor, de cânticos ao Senhor. E eu quero convidá-lo mais uma vez a estar louvando a Deus conosco, cantando louvores ao nosso Deus. Graça e paz, irmãos, a todos que estão aqui, a todos que estão em casa acompanhando, que a presença do nosso Deus possa sentir o teu coração, o alívio, que os louvores, a palavra vem de encontro com o teu coração, acalma o teu coração. E no Salmos capítulo 62, versículo 11, a palavra do Senhor diz: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. O poder de Deus não tem comparação. O poder de Deus, ele muda todo momento aquilo que eu e você levamos a vida inteira para mudar. Com as nossas orações, unidos em Cristo, vamos orar para que Deus possa libertar o teu povo desse vírus, dessa enfermidade. É buscar o Senhor com toda a fidelidade do nosso coração. É buscar em verdade, em espírito e em verdade. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a
ti. A nossa alma, Senhor, anseia por ti, Senhor Deus. E, glória a Deus, nós sabemos, Pai, que tu és o nosso legítimo companheiro, Pai. A tua presença está sempre nas nossas vidas, Pai. Glória a Deus. Vamos louvar a igreja. Vamos louvar a igreja. Vamos louvar com todo o nosso coração. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Vindo dissipar-se toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e com ela um tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Aleluia. Faz em mim morada eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Oh, Senhor, permaneça conosco, Pai. Permaneça, Senhor, porque nós estamos, Senhor, pedindo, Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça sobre cada vida, Senhor, aqui na nossa terra, Senhor. Estamos clamando, Pai, e pedindo, Pai, pela misericórdia, Senhor Jesus. Que o Senhor derrame uma graça, Pai. Traz a cura, Pai, carnal e espiritual, Senhor, para os seus filhos que te buscam, Senhor Deus, de todo o nosso coração, Senhor Jesus. Ajude-nos, ó Pai, nessa caminhada, Senhor, que muitas vezes, Senhor, se torna árdua, Pai. Muitas vezes, Senhor, vem o desânimo, Senhor, vem o inimigo querendo, Senhor, roubar a nossa fé, a nossa esperança em te buscá-lo a cada dia, Pai. Eu sei que o caminho se torna, Pai, apertado, Senhor Jesus, devido às enfermidades, devido às angústias, devido às tristezas, às tribulações que passamos, Senhor Jesus. Mas nós sabemos que o Senhor está do nosso lado, Pai. Nós sabemos em quem nós podemos crer, em quem nós podemos confiar, Pai. Nós sabemos que a tua presença está conosco, Senhor Jesus. Senhor, fique conosco, Pai. Ajude-nos, ó Deus, ajude-nos, Senhor, a encontrar essa cura, Senhor Deus. Liberte-nos, ó Deus, dessa enfermidade, Pai.
Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de cada um dos seus filhos. Em teu nome, Senhor, eu oro, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Podem se sentar, queridos. Deus, por esse tempo de louvores. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. No capítulo 17, nós vamos fazer a leitura do versículo 28, só a primeira parte do versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, só a parte A, a primeira parte do versículo. E a palavra de Deus nos diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Vou repetir. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Pai, esta é a tua palavra. Fala ao nosso coração nesta noite. É o nosso pedido no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o texto que nós lemos, versículo, faz parte do discurso de Paulo em Atenas. Paulo estava em Atenas aguardando a vinda de Silas e Timóteo. E Paulo com certeza começou a andar ali por Atenas. Começou a ficar incomodado com a idolatria daquele lugar. A grande variedade de deuses que eram adorados em Atenas. E Paulo agora falava de um Deus que aquele povo não conhecia. Falava de um Deus estranho àquelas pessoas. Paulo é tomado de grande compaixão daquele povo. E Paulo com certeza estava vivendo um momento diferente em sua vida. E o texto, no seu início, lá no verso 16, onde inicia essa narrativa sobre o apóstolo Paulo, diz que Paulo foi tomado e levado ao Areópago. O que era o Areópago? O Areópago era o tribunal ateniense encarregado de julgamentos daqueles que cometiam crimes contra o Estado. O interessante, queridos, é que os acusados que eram submetidos a julgamentos no Areópago, eles não tinham agora nenhum direito mais à apelação. No Areópago era decretada a sentença definitiva e final. Com certeza Paulo estava vivendo um momento diferente. Paulo não podia vacilar. Precisava estar atento a tudo aquilo que falava, estar atento a tudo aquilo que acontecia ao seu redor. A situação de Paulo poderia ficar difícil a cada momento. A situação de Paulo poderia trazer a ele, ou a situação que ele estava vivendo, poderia ainda trazer a ele grandes dificuldades. E Paulo começa a conversar com aquele povo. Paulo, instruído e inspirado pelo Espírito Santo, quando andava pela cidade, viu um altar ao Deus desconhecido. E Paulo agora levanta-se no Areópago e fala que ele está dizendo de um Deus desconhecido para eles, e era uma realidade. Queridos, nós também estamos vivendo tempos diferentes.
As nossas vidas têm vivido tempos não normais para nós. Estávamos em um ritmo de vida e agora tudo para de repente. A doença começa a assolar a população do mundo. E nós, como Paulo, não temos o privilégio ou o direito de vacilar no que fazemos. Precisamos estar atentos a tudo aquilo que tem acontecido ao nosso redor. Mas uma coisa nós temos certeza, mesmo que as coisas se tornem difíceis, nós temos que nos ater de que Deus é conosco em toda e qualquer situação. Deus não nos abandona em momento nenhum. Deus está sempre ao nosso lado. Não importa a situação que estejamos vivendo, precisamos sim testemunhar, levantar a nossa voz e falar desse Deus desconhecido a muitas outras pessoas. O verso que nós lemos significa que nada existe fora do controle de Deus, fora de Deus, porque Deus é absoluto, nele vivemos, nele movemos e nele existimos. É em Cristo que nós vivemos, é em Cristo que nós nos movemos e é nele que nós existimos. Mas o que significa isso, pastor? A primeira coisa que o apóstolo diz é: pois nele vivemos. Isso significa que Deus é a nossa fonte de vida. Ele é a única fonte de vida que é capaz de sustentar as pessoas. As pessoas têm buscado em muitas outras fontes, têm buscado a fonte de vida na bebida, têm buscado fonte de vida nos prazeres sexuais, têm buscado fonte de vida nos vícios, nas drogas, na prostituição. E essas pessoas, ao invés de acharem vida, elas encontram angústias, encontram uma vida sem sentido, encontram uma vida vazia, uma vida de sofrimento. Pois nele vivemos. Será que realmente temos vivido em Cristo? Será que Cristo tem sido a fonte alimentadora da minha e da sua vida? Será que nós vivemos isso realmente? A nossa vida está entregue totalmente à soberania de Deus, à vontade de Deus, às ordenanças de Deus para a nossa vida? Quando o apóstolo Paulo diz, pois nele vivemos, ele estava dizendo que Cristo é a nossa fonte de vida. Irmãos, vidas vazias, vidas sem perspectivas de futuro, vidas que só pensam no hoje, não tem certeza do que pode acontecer com elas amanhã. O servo do Senhor, aquele que vive no Senhor, ele sabe que o amanhã dele pode ser as mansões celestiais. Isso é uma vida com esperança. Isso é uma vida que sabe que Deus está no controle de tudo. O apóstolo Paulo diz, pois nele vivemos, e é nele que precisamos viver. Mas ele diz também, nele nos movemos. Quando ele diz que nele nos movemos, o apóstolo Paulo está nos dizendo que é Jesus quem sustenta todo o nosso viver. É por isso que nós dizemos que precisamos ser totalmente dependentes de Deus. O nosso viver sem Cristo é um viver sem futuro.
O nosso viver sem Cristo é um viver em areia movediça. O nosso viver sem Cristo é falta de sustentação para os nossos planos, é falta de sustentação para a nossa vida, é falta de sustentação para o nosso futuro. Precisamos sim, como cristãos, como servos do Senhor, viver totalmente na dependência de Deus, viver totalmente na dependência daquele que é o provedor do mundo, é aquele que criou o mundo e tudo que nele existe, é aquele que governa o mundo, e por isso nós precisamos saber que Ele é quem sustenta a nossa vida. E vou mais além, Ele te sustenta espiritualmente e Ele te sustenta física e socialmente também. O nosso Deus faz a obra por completo. Nele nos movemos. E o apóstolo Paulo também diz: nele existimos. Isso quer dizer que a nossa existência precisa ser totalmente guiada por Deus. Que nós precisamos deixar que a nossa existência seja a existência de um servo que reflete a imagem e a semelhança de Cristo. Quantas pessoas vivem um dilema existencial, não conhecem a Jesus, ou muitos até que conhecem a Jesus, nessas horas de lutas e de dificuldades, começam a viver problemas existenciais. Quando a nossa existência está em Cristo, o Senhor nos abriga, o Senhor nos sustenta, o Senhor é a fonte da nossa vida. Ah, irmãos, quantas pessoas abandonam os caminhos do Senhor, deixa a sua existência com o Senhor de lado e começa a viver uma existência própria. Isso é terrível, isso tem sido amedrontador, isso tem sido caminhos de derrota, caminhos de sofrimentos. Quando começamos a viver a nossa existência longe dos caminhos do Senhor, longe da casa do Pai, longe da comunhão com o Pai, na nossa vida acontece como aconteceu na vida do filho pródigo. O filho pródigo recebeu a bênção da herança do Pai, e por um tempo ele conseguiu ainda viver com aquela bênção. Mas ele começou a achar que aquela bênção seria duradoura para a sua eternidade. E em pouco tempo ele começou a ver o que é deixar de uma existência na casa do Pai, de deixar de uma existência com o Pai. E ele começa a viver tempos de muita angústia, de muita tristeza, de fome. Nós sabemos que para o judeu o porco é animal imundo. Não se comia nem a carne do porco. Agora o filho pródigo, que deixa a sua existência na casa do Pai, começa a comer da comida que aqueles porcos comiam para matar a sua fome. Mas glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Ele restaura aqueles que são seus.
E acontece conosco o mesmo que aconteceu com o filho pródigo. Ao voltarmos para Deus, Ele nos dá uma roupa nova. Ele coloca um anel, uma aliança no nosso dedo. Ele faz uma festa, porque nós estamos restaurados. E Deus é como o pai daquele filho pródigo, todos os dias olhando no caminho para ver se seu filho estava voltando. E pode estar acontecendo isso na vida de alguém que está nos ouvindo neste momento. Talvez você esteja sentindo a necessidade, você esteja passando fome, o alimento espiritual que você tem recebido não tem satisfeito a sua necessidade espiritual, e você agora está querendo voltar à casa do Pai. Volte a existir na casa do Pai. Ele quer restaurar você, Ele quer restaurar a sua fé, Ele quer restaurar a sua dignidade, Ele quer restaurar em você aquele primeiro amor que um dia você experimentou. Quantas pessoas esfriando em sua fé nesses tempos de isolamento, passam dias e dias sem uma leitura da palavra de Deus, passam dias e dias sem se dobrar em oração diante de Deus. A fé está abalando. Eu quero dizer uma coisa para você, para encerrar nesta noite. Não deixe a sua fé esfriar por poucas coisas que acontecem na sua vida. Creia em Jesus. Fortaleça a sua fé nas bênçãos que Deus tem dado a você e nas bênçãos que Deus tem dado aos seus irmãos de fé. Não diminua, não pare, siga em direção a Cristo a cada dia, a cada momento. Clame a Ele como o salmista clamou. Coloque diante dEle todas as suas necessidades. Coloque diante dEle toda a sua fraqueza. Como é difícil reconhecermos as nossas fraquezas. Como é difícil abrirmos a nossa boca e confessarmos as nossas fraquezas e os nossos fracassos. Mas diante de Deus nós somos restaurados quando confessamos a nossa fraqueza. E eu quero dizer para você, firme-se na fé, firme-se na fé, busque Jesus a cada dia, porque é nele que vivemos, é nele que nos movemos e é nele que nós existimos. É por isso que nós temos essa agilidade na nossa vida, porque vivemos, movemos e existimos em Cristo. Volte-se para Deus nesta noite. Volte-se para Deus nesta noite. O Senhor está chamando. Que Deus te abençoe nesta noite, meu irmão e minha irmã. Que o Espírito Santo possa estar tocando o seu coração e que você restaure aquele primeiro amor em Cristo através do poder do Espírito Santo de Deus. Queridos, para terminar nós vamos orar, e foi nos enviado alguns pedidos de oração. Edinês, Leia, Marinês, Eduardo Calvo, Sadi Pimentel e Cezinha. Essas pessoas nos pediram oração. Não sabemos se é enfermidade, se é algum outro problema, mas nós sabemos que seja o que for, o nosso Deus tem totais condições de solucionar o problema de cada uma dessas pessoas. Eu quero que você curve a sua cabeça neste momento. Eu quero convidar você para orar. Talvez você não lembre o nome de cada um dos que eu li aqui agora, mas ore por eles.
Peça que Deus esteja derramando graça e poder sobre a vida deles. Pai, nós queremos mais uma vez te louvar e bendizer o teu nome pela tua palavra, pela tua misericórdia e pela tua graça sobre as nossas vidas. E Pai, neste momento, nós não sabemos quais os problemas desses nomes, mas eu quero te pedir que em nome de Jesus e pelo poder do teu sangue, seja colocada a tua mão de poder, ó Pai, neste momento, sobre a vida do Ednês, sobre a vida da Leia, sobre a vida da Marinês, sobre a vida do Eduardo Calvo, sobre a vida do Sadi Pimentel, sobre a vida do Cezinha. Pai, venha em socorro dessas pessoas, que eles possam ser tocados pela tua mão e pelo teu Espírito Santo, e que eles possam ver em ti a única solução para as dificuldades que eles estão enfrentando. Ó Pai, se for enfermidade, coloca também a tua mão, tira, Senhor. Se for algum problema de relacionamento, se for algum problema pessoal, problema financeiro, problema de emprego, ó Pai, venha em socorro desses irmãos, dessas pessoas. Nós cremos na tua palavra e nas tuas promessas, por isso nós estamos clamando a ti, e nós sabemos que tu respondes às orações, ó Pai. Pai amado, continua também abençoando a tua igreja, continue abençoando o teu povo, sustentando o teu povo, que nós possamos saber que a nossa vida precisa estar em ti, que tudo que fazemos precisa ser feito em ti, e a nossa existência tem que depender totalmente de ti, ó Pai. Guarda as nossas vidas, abençoa as nossas vidas, Senhor. Te peço mais uma vez, abençoa esses nomes que foram nos passados, cuida deles. Tu és o médico dos médicos, sara as feridas. Muito obrigado por esta noite, ó Pai. Muito obrigado por cada irmão que esteve conosco. Muito obrigado, Senhor, porque as pessoas que pedem oração estão confessando que tu tens poder para resolver os problemas dele, e nós sabemos que isso é uma verdade. Muito obrigado por esta noite. Fica conosco. Nós te pedimos no nome de Jesus. Vocês que pediram oração, creia que Deus pode tudo. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, e Ele pode fazer esta bênção, derramar esta bênção sobre a sua vida, meu querido, minha querida. Estenda a sua mão. Eu quero dizer para você que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, sua família, sua casa, com todo o povo de Deus, hoje e por toda a eternidade. Se você crê nisso, diga amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa fortalecer a sua vida. Não desanime, não perca a sua fé, porque em Deus vivemos, nele nos movemos e é nele que existimos. Fique na paz do Senhor. Amém.